E aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, a Unicamp, professor Wagner Romão. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos e todas. Obrigado pela sua participação. A gente vai fazer uma avaliação do cenário político. Eu acho que o principal fato hoje, né, professor, é a diplomação de Lula como presidente do país. Queria que o senhor falasse da importância desse ato, é um ato jurídico, né? E como é que o senhor avalia a formação do gabinete ou do ministério de Lula? Na última sexta-feira foram anunciados 5 nomes e o Lula prometeu que a partir de sua diplomação serão anunciados mais nomes da sua equipe de governo. Como é que o senhor está avaliando esse processo, essa reta final? 2 semanas, né? Pouco mais de 2 semanas para a gente começar um novo governo. Pois é, Rafael, essa questão da diplomação, né, esse momento da diplomação, nunca teve tanta importância, sobretudo no âmbito do governo federal, como dessa vez, como no dia de hoje, né? Porque existem ainda pessoas e grupos na sociedade brasileira que ainda contestam, né, o resultado das eleições. Então, há muita expectativa realmente com relação a esse dia, né? Nós temos certeza que tudo vai correr bem em Brasília, a segurança foi reforçada, né? Mas é realmente um momento muito importante que vai culminar, né, todo esse processo, toda essa trajetória do que a gente teve nos anos recentes no Brasil, envolvendo uma candidatura do campo de esquerda, do campo democrático popular, que, né, foi impedida de ser candidata ali em 2018, passou por tudo que passou, né? E agora teve a possibilidade de ser candidato, se elegeu, né? E hoje vai ser diplomado para que no dia 1º de janeiro tome posse. Então, essa diplomação do Lula, né, e do Geraldo Alckmin também como vice, realmente um momento muito importante de afirmação desse processo todo, da legalidade desse processo, né? E da preparação, enfim, para esse novo governo. Esses nomes foram anunciados na sexta-feira, né? O nome do Fernando Haddad para a Fazenda, o nome do José Múcio para a Defesa, o nome do Rui Costa para a Casa Civil, e do ministro o Márcio Macedo, né? Desculpa, agora sobre Relações Exteriores, o Itamaraty, né? E Flávio Dino, né? Márcio Alves, né? Isso. São nomes muito importantes, né? E também do Flávio Dino para a Justiça, são nomes muito, muito importantes porque eles formam, digamos assim, o núcleo duro do que é o governo, né? No caso específico do Fernando Haddad, havia muita falação, né, na mídia, muita apreensão aí do mercado, uma expectativa grande sobre quem seria, afinal de contas, o ministro da Fazenda. Isso já estava bastante indicado, né, que seria Fernando Haddad. Então houve o anúncio na sexta-feira. Acho que o anúncio do José Múcio também é um anúncio importante na defesa, porque há aí, né, ainda alguma dúvida sobre o que está acontecendo no âmbito militar, mas acho que essa indicação do José Múcio aponta já, né, um caminho para que a transição também com relação à área da defesa, à área das Forças Armadas também seja positiva, né? E agora a gente tem a expectativa realmente para anúncios que possam acontecer a partir de hoje, né, amanhã, nas áreas importantes como a área da educação, a área da cultura, a área da saúde, em que a gente espera também que haja a apresentação de nomes, né, de pessoas negras, de mulheres, né, que possam vir a compor esse ministério, que Lula já disse, né, vai ter a cara do Brasil, então a expectativa realmente é bastante grande. Professor Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, junto conosco, a Larissa Borer. Ela quer fazer uma pergunta para o senhor, professor, ainda sobre essa chama golpista que insiste em se manter acesa no país. Lari. Bom dia, professor.
Bom, como você mencionou, Bom dia, Larissa. ainda há muitos bolsonaristas que não aceitam o resultado das eleições. Na sexta-feira, dia 9, em frente à residência oficial, Bolsonaro falou pela primeira vez com seus apoiadores desde o fim das eleições e, durante sua fala, Bolsonaro diz que quem decide o futuro dele, quem decide para onde vai as Forças Armadas, a Câmara, o Senado, são os apoiadores. E ainda diz que no momento oportuno vai dar tudo certo. Já no domingo, Bolsonaro apareceu durante a cerimônia de arreamento da bandeira nacional, mas preferiu ficar quieto. Como você avalia essa fala dele na sexta-feira, esse comportamento de Bolsonaro, professor? Larissa, ele realmente continua, né, nessa tática de que sempre foi, ao longo de todo o governo, né, sempre foi trabalhar com a dubiedade, com a dúvida, né, com a sugestão de coisas que podem acontecer e que, ao final das contas, não aconteceram. Né? Quando o Bolsonaro é derrotado nas eleições, é derrotado nas urnas, há uma virada nessa história, né? Porque sempre houve essa expectativa de que ele poderia ser vitorioso, de que as urnas eletrônicas falhariam, né? De que os pleitos que poderiam ser colocados após as eleições pudessem ser aceitos, ou pudessem ser bem fundamentados, né? E aceitos pelo TSE, o que não ocorreu, não foram bem fundamentados e, portanto, não foram aceitos pelo TSE. E o que nós estamos vendo hoje realmente é esse momento chave, né, da diplomação, em que há uma consolidação desse processo todo. Agora, nós estamos lidando com um pessoal, grupos, né, de pessoas, de brasileiros e brasileiras que, enfim, realmente estão vivendo numa realidade paralela, né? E acabam, digamos assim, ainda ficando numa expectativa sobre o que vai acontecer hoje e o que vai acontecer no dia 1º de janeiro. O que me parece é que Bolsonaro continua mantendo aí uma postura como se a postura de um líder, né, desse campo político, desse campo da extrema-direita, desse campo que é um campo golpista, né, que entende que o que aconteceu nas eleições não deve prevalecer na prática e que as Forças Armadas tenham que ser chamadas para algum tipo de intervenção. E acho que ele também está disputando, Larissa, com aqueles que foram seus apoiadores ou que tiveram nesse campo bolsonarista e que, a partir de 1º de janeiro, vão ter muito mais poder na prática do que Bolsonaro teve, né? Como, por exemplo, o governador eleito aqui do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Né? Então, acho que Bolsonaro inicia agora uma fase em que ele vai tentar continuar a ser a liderança da extrema-direita no Brasil, mas será essa liderança ela será disputada por outros atores que foram eleitos e que vão continuar fazendo política, né? Fazendo política com a caneta na mão, com o orçamento na mão. Acho que é um momento difícil para ele, não por acaso, ele demorou tanto a se manifestar, andou chorando por aí nas aparições públicas, né? Acho que é um momento de muita dificuldade política para ele e tenho a impressão que isso tende a piorar ainda mais. Então, acho que é isso que está acontecendo. O que nós vamos ter que ver é se esse campo de apoiadores da extrema-direita, né, que eu acho que vai se reduzir ao longo do governo Lula, para onde eles vão arrumar, afinal de contas. Né? Mas acho que a tendência é que eles sejam cada vez mais residuais, né? Embora seja uma turma muito, digamos assim, fanática. Né? E aí, com os fanatismos, a gente tem que ter sempre muito cuidado e acho que isso vai ser muito importante nos próximos meses, nos próximos anos. Sem dúvida. E esses fanáticos, e ainda com a possibilidade de ter acesso a armas de fogo, deixa esse problema muito mais sério, né, professor? E aí, desculpa, mas eu acho que a gente não deveria nem gastar tempo com isso, mas eu vou pedir a sua avaliação. Direto do mundo paralelo, houve aqui aventaram uma hipótese de que Bolsonaro, como liderança dessa outra direita, se autodeclarasse presidente do Brasil, uma espécie de autoproclamação como o Juan Guaidó fez na Venezuela. Como é que o senhor avalia esse tipo de maluquice? Eu acho que é isso, Rafael. Realmente assim, a gente acaba tomando contato, né, por parentes ou por amigos que mandam para a gente, né, coisas que rolam nesse submundo do WhatsApp, né, nesse submundo do Telegram,
das redes sociais, realmente é inacreditável, porque está dentro de uma esfera, né, da dissonância cognitiva, ou seja, dessa dificuldade de compreensão, né, sobre o que é realmente o mundo de um conhecimento minimamente reconhecido como plausível, né, o mundo da plausibilidade, né, isso não está presente nessa esfera. Então as pessoas realmente ficam construindo hipóteses, construindo saídas, né, enquanto o mundo da política está acontecendo, né? Hoje, na diplomação, nós vamos ter lá o presidente do Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, vamos ter todo o pessoal do Supremo Tribunal Federal, todos os ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, enfim, a classe política que se articula e vai passar por um momento muito importante no dia de hoje, diplomação do presidente e do vice-presidente eleitos, né? Mas nós vamos continuar com esse tipo de corrente, né? Essa corrente da insanidade que vai continuar permeando aí os grupos de WhatsApp, né? É muito provável que isso continue acontecendo. Enfim, eu acho que é algo de difícil solução, Rafael. Assim, como que nós poderíamos trazer esse pessoal, né, para a sanidade novamente? Eu acho difícil, nós vamos ter que conviver durante muito tempo com isso, mas quero voltar a reforçar isso, né? Está muito na mão do próximo governo, do governo Lula, a desenvolver tecnologias, mecanismos, formas de comunicação em que aos poucos possa ir havendo uma reconexão, né, dessas pessoas com a realidade da política, né, que é da transição de governos. Quem perde eleições passa o bastão, passa o governo, passa a faixa, né, e acho que isso vai ser um grande desafio do governo Lula, principalmente nesses primeiros meses. Professor Wagner Romão, professor da Unicamp, vamos voltar para o mundo real, vamos falar agora de uma questão que é urgente, que é a aprovação da PEC da transição, que vai garantir recursos para que o governo do presidente Lula possa iniciar os seus trabalhos. Como é que o senhor avalia também essa relação ou essa correlação de forças no Congresso, Arthur Lira tentando se equilibrar? Como é que o senhor vê toda essa movimentação e se vai acontecer alguma dificuldade para a aprovação dessa PEC tão importante para o início do governo? Rafael, eu acho que o processo da aprovação, primeiro da discussão da PEC e da aprovação, já foi aprovada no Senado em 2 votações. Ele começou de maneira um pouquinho confusa, né, mas aos poucos foi se acertando. Vamos lembrar sempre, né, que isso é algo inédito na história do Brasil. Quer dizer, um governo que não assumiu ainda, mas que já está fazendo gestões junto ao Congresso para aprovação de medidas que vão ser fundamentais para a continuidade da vida das pessoas. Quer dizer, todas as pessoas que recebem o Auxílio Brasil, que vão passar a voltar a receber o Bolsa Família, né, eles dependem atualmente desse recurso nas suas contas, nos seus bolsos, para poder sobreviver, né? Então, a irresponsabilidade do que foi, sobretudo esse final do governo Bolsonaro, em que a caixa do governo federal foi aberta, né, para que houvesse essa tentativa de ganhar a eleição, né, comprando literalmente o voto das pessoas. Essa irresponsabilidade, ela também, de certo modo, é compartilhada pelos membros, digamos, da base desse governo que está finalizando, né? Acho que o momento é muito oportuno, porque eu diria assim que Lula está assim, no auge, né, da sua capacidade de aglutinar pessoas, de aglutinar grupos e partidos políticos. Ainda está no processo de montagem do ministério, de anúncio dos novos ministérios. Então há uma expectativa muito grande, sobretudo desses grupos, né, que eventualmente tiveram com Bolsonaro e que estão passando a base do governo, para que eles também sejam agraciados com algum ministério, enfim, cargos no governo. Então faz parte da política, do jogo normal da política que isso ocorra. E a minha impressão é que a PEC vai ser aprovada sem maiores problemas nessa semana na Câmara dos Deputados também, que possa ser sancionada. Vamos lembrar também ao pessoal que está nos assistindo
que isso se refere apenas ao Bolsa Família, né? E eventualmente, alguns setores mais estratégicos de investimento, mas nós vamos ter muita dificuldade no ano de 2023 em termos orçamentários, né? Quer dizer, toda essa questão relacionada, por exemplo, às universidades públicas, né? Eu entendo que vai ser equacionada no próximo governo, mas isso também vai ser um processo relativamente lento, né? Porque o caos, né, que está colocado, que foi, né, que vai ser, o governo Lula vai ser presenteado, infelizmente, por esse caos nas contas públicas. Nós ainda vamos ter alguns meses, né, e talvez até alguns anos, para recompor esse orçamento, para que a vida no Brasil possa voltar a algum grau de normalidade, né? Então, acho que aprova a PEC, não vejo que haverá dificuldades, ela passou ainda com mais tranquilidade do que imaginávamos no Senado, né? E acho que esse campo político, desses que estão aí nesse meio do caminho, né, entre governo Bolsonaro e a transição para o governo Lula, tende a aprovar a PEC, porque sabe que se isso não ocorrer, né, o país fica ingovernável, eles terão que prestar contas a essa massa de pessoas que depende do Bolsa Família, e acho que eles não dariam esse tiro no pé nesse momento. Agradecer a participação do professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, a Unicamp, o professor Wagner Romão, falando aqui com a gente, fazendo uma avaliação do cenário político. Hoje, a partir das 2h, previsão para a diplomação de Lula e de Alckmin como presidente e vice-presidente eleitos para o próximo mandato. E a gente espera que a partir dessa diplomação, né, professor, sejam anunciados novos ministros e que as pastas importantes também sejam comandadas por negras, negros, mulheres, enfim, e a gente possa ter uma diversidade maior para o próximo governo. Muito obrigado pela sua participação, professor. Forte abraço, Rafael, Ana Ama, todas as pessoas que nos escutam, nos assistem, e uma boa semana para todo mundo. Para todos nós. Conversamos com Wagner Romão, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.